Olá, estudante! Já foi estudar receptores elétricos e a única coisa que viu foi uma fórmula e um esqueminha sem entender o que aquilo significa? Então calma, que eu vou te ensinar para que você venha a compreender. Aqui você está vendo um motor elétrico visto por fora. Por dentro, você vai ver que existem vários fios de cobre enrolados formando bobinas. E nós também vamos ver outros componentes mecânicos para que ocorra o giro do motor. Mas a ideia é: esses motores recebem energia elétrica, daí o nome receptor elétrico, e convertem em energia mecânica. Agora, outra coisa que também funciona como receptor elétrico são as baterias recarregáveis ou as pilhas recarregáveis. Mas enquanto estão sendo carregadas, porque enquanto estão sendo carregadas, elas recebem energia elétrica e a convertem em energia química, fazendo este acúmulo e guardando para que você utilize em outro momento. Os livros didáticos gostam de dizer que receptores elétricos são então equipamentos que recebem energia elétrica e a transformam em outra modalidade, mas que não seja modalidade exclusivamente térmica. Quando se transforma energia elétrica exclusivamente em térmica, a gente diz que o equipamento é um resistor. A primeira coisa que você deve observar é que a corrente elétrica, ao chegar ao receptor, chega com muita energia potencial elétrica, mas deixa a energia aqui no receptor e, portanto, sai com pouca energia potencial elétrica. A gente vai relacionar a energia potencial elétrica à grandeza chamada potencial elétrico, que me diz, em volts, quantos joules de energia cada coulomb de carga que chega aqui ao receptor tem. Então, você vai ter um certo potencial na entrada e um potencial menor na saída. Assim, dizemos que você tem um potencial elétrico grande na entrada da corrente no receptor e um potencial elétrico pequeno quando essa corrente sai do receptor. Aqui nós estamos tratando de um circuito de corrente contínua. Agora vamos pensar que esse receptor deve transformar a energia elétrica em algum outro tipo de energia que seja útil para você. No caso de um motor, energia mecânica. Então, quando você tem um motor elétrico, e você encontra isso em carros que têm motor elétrico atualmente, você também tem motor elétrico no liquidificador, na batedeira, na máquina de lavar roupas. Então, esses equipamentos que são receptores, que recebem a energia elétrica e transformam em energia mecânica, esses motores têm essa energia útil que vai ser o trabalho efetuado por esse motor. Por outro lado, quando você pega uma pilha recarregável, a bateria de um celular, por exemplo, ele recebe a energia elétrica quando você está carregando e a transforma em energia química. Esta energia química corresponde à energia que nos é útil. E aí vai surgir uma grandeza física chamada contra-eletromotriz, que muitos acabam chamando de força, entre aspas, contra-eletromotriz. Nós vamos representar essa F100, força contra-eletromotriz, pela letra grega epsilon, acoplada aqui na seguida a um linha, epsilon linha. Então, este epsilon linha, esta contra-eletromotriz, vai ser a quantidade de energia útil obtida da corrente dividida pela quantidade de carga, ou seja, ela representa quantos joules de energia útil o receptor consegue para cada um coulomb de carga que passa por ele. E joule por coulomb a gente chama carinhosamente de volt. Agora, você lembra que dentro do motor existem vários fios enroladinhos que eu falei? Isso é por conta do eletromagnetismo relacionado às transformações que ali acontecem. Mas isso é um tema para um outro momento. A ideia é que, por conta de existir condutores de corrente elétrica no interior do receptor, lembre-se de que não existe um condutor perfeito ideal. Todo condutor resiste de alguma forma, mesmo que um pouquinho, à passagem de corrente. Então, isso acaba causando um efeito térmico. Essa resistência acaba estando relacionada ao aquecimento
que acontece nos componentes do receptor. Você já deve ter percebido que os motores elétricos, à medida que são ligados, eles acabam aquecendo por conta da passagem da corrente elétrica. A sua bateria do celular também, enquanto está em processo de carregamento, você já deve ter notado que ela esquenta, não notou? Então, ocorre uma transformação de energia inconveniente aí. A gente não está querendo que o receptor, o motor ou a bateria que está sendo carregada esquente, mas ela esquenta, porque existe uma resistência à passagem de corrente que é imposta pelos componentes internos deste receptor. Esta é a representação simbólica de um receptor. Talvez você esteja achando estranho, falando: caramba, parece tanto com um gerador? Por quê? Porque o gerador muitas vezes pode ter seu funcionamento invertido e ele acaba funcionando como um receptor. Aqui neste caso, você deve ter visto esse traço grande que representa o lado do maior potencial. O traço pequeno é o lado do menor potencial. Assim, a corrente elétrica entra com bastante potencial elétrico e sai com um potencial elétrico pequeno. Por quê? Porque ao passar pelo receptor, você vai ter transformação de energia potencial elétrica em outro tipo. E aqui a gente representa esses tracinhos junto da força contra a eletromotriz, epsilon', que vai ser medida em volts. E a gente diz que aqui no interior do receptor existe uma resistência elétrica relacionada aos componentes internos. Aí você se pergunta: Douglas, e aqui como é que eu vou saber o quanto diminuiu este potencial elétrico da corrente ao passar pelo gerador? Bem, haverá duas diminuições. Você vai ter a diminuição aqui, que ocorre por conta da contraeletromotriz, epsilon', e vai ter a diminuição que ocorre por conta da resistência interna. Só que, de acordo com o estudo da resistência, a tensão consumida por ela é dada por R vezes I. Então, ao olharmos aqui para a diferença de potencial nos terminais de um receptor, nós vamos ter uma tensão total, U', que vai ser epsilon' mais R' vezes I. Talvez aqui nesta hora você se pergunte: Douglas, por que que tem mais? Lá no gerador é menos. E aqui, então, a gente vai fugir do decoreba, porque decoreba é para os fracos. A gente aqui entende. Lá no gerador, você tem geração de energia elétrica, certo? Está sendo gerada energia elétrica, mas um pouco dela está sendo consumida na resistência interna do próprio gerador. Então você tem algo que aumenta o potencial e algo que reduz. Então, para você ver a tensão, a diferença nos terminais do gerador, você tem que ver o quanto ele eleva e descontar o que ele reduz de potencial. Mas já aqui, no receptor, ele só reduz o potencial pela contraeletromotriz e pela resistência interna. Então, aqui nós estamos somando duas reduções de potencial. A redução causada pela contraeletromotriz e a redução causada pela resistência interna. Quando a gente vai, então, tentar representar graficamente como é que fica esta tensão, que seria a diferença entre o potencial grande e o pequeno, você até poderia colocar aqui, ó, é o valor do potencial grande descontado o valor do potencial pequeno. Daí o termo diferença de potencial, ou DDP. Esta DDP nos terminais do gerador, se eu tiver corrente igual a zero, se não tiver passando corrente nele, a gente poderia verificar que corresponderia à tal da contraeletromotriz. Mas à medida que vai passando corrente, você vai tendo um maior consumo de energia elétrica e, assim, um aumento no valor da tensão.
Dessa forma, nós encontramos este gráfico como o gráfico que representa um receptor elétrico. Vou te dar um exemplo com valores numéricos para você não ficar triste. Neste caso, você tem um gerador de contra-eletromotriz 12 volts e de resistência interna 0,2 ohms, pelo qual está passando uma corrente de 5 amperes. Eu te pergunto, qual é a tensão nos terminais deste receptor? Bem, a tensão vai se dever a duas coisas: a contra-eletromotriz e também a resistência interna. De contra-eletromotriz nós temos 12 volts, de resistência interna temos 0,2 ohms e de corrente 5 amperes. Fazendo isso, nós vamos ter aqui esse resultado desse produto dá em volts, né? R vezes I nos dá volts. Nós vamos ter 12 volts sendo consumidos de maneira útil e vamos ter 0,2 vezes 5 nos dá 1. Então, isso daqui, 1 volt, é o que a gente tem sendo consumido aqui da tensão elétrica no aquecimento desse nosso equipamento, de tal maneira que a tensão acaba sendo de 13 volts. Isso daqui, né, se você for olhar para esses 12 volts, ele significa 12 joules de energia útil para cada coulomb de carga que passa pelo receptor. Mas e se esse receptor fosse um motor e, por acaso, alguém chegasse e travasse o motor? Se alguém travar o motor, alguém vai impedir esse motor de girar. Alguém vai impedir qual transformação? Exatamente esta da contra-eletromotriz. Então, cuidado ao travar motores elétricos. Ao travar um motor elétrico, anula-se a contra-eletromotriz e o receptor se transforma em um resistor apenas, superaquecendo. Por isso que os circuitos elétricos em que há motor elétrico precisa ter algum tipo de proteção contra a possibilidade de travar o motor. Este travamento do motor acaba aumentando também a intensidade da corrente. Então, um fusível ou um disjuntor poderia até ajudar nesta circunstância. O estudo dos receptores elétricos é muito mais interessante do que o decoreba de uma fórmula que não teria sentido algum para a gente. Se você quer aprender mais sobre circuitos, eu vou deixar aqui no card um vídeo com tudo sobre circuitos elétricos para que você entenda o que está acontecendo, indo para além do decoreba e compreendendo aquilo que está estudando, te capacitando a ir bem no Enem, no vestibular, te fazendo entender o mundo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, curte aí e se inscreve no canal para saber quando tem vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima! A gente se vê!